dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, senhores, Steve Altenberg de novo no pedaço. Eu tenho aqui em minhas mãos um texto sobre a sociedade mineradora. Olha, Laura de Mello e Souza, Canalha Indômita, Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 1, número 2, agosto de 2005, texto adaptado. Vamos lá. Altenberg, você gosta de ler a fonte? Eu gosto, gente. Isso aqui eu diria que é recomendável, né? Você procurar ler a fonte, porque às vezes te dá uma dica importante, né? Mas vamos lá, vamos ler o texto. Como a sociedade do reino e as dos núcleos mais antigos de povoamento, como a de Pernambuco, Bahia ou São Paulo, seguiam em Minas Gerais os princípios estamentais da estratificação, ou seja, pautavam-se pela honra, pela estima, pela preeminência social, pelo privilégio e pelo nascimento. A grande diferença é que, em Minas Gerais, o dinheiro podia comprar tanto quanto o nascimento. Eita caramba! Olha essa frase. Em Minas Gerais, o dinheiro poderia comprar tanto quanto o nascimento, ou corrigi-lo, bem como a outros defeitos, como rezava um ditado da época. Quem dinheiro tiver, fará o que quiser. Caramba, Altenberg, então, né? É interessante isso. Então, no Brasil colonial, tais defeitos referem-se ao quê? Então, gente, olha, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a colonização do Brasil, né? A colonização do Brasil, ela se dá a partir do Nordeste açucareiro, por isso que ele cita Pernambuco, Bahia, cita até São Paulo, né? A colonização do Brasil se dá inicialmente através de quê? Da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, então a colonização litorânea, certo? Muito bem. Então também, quem que vinha para cá? Quem eram os colonos? Os colonos, sejam eles donatários e ou, né, senhores de engenho, donatários e ou senhores de engenhos. Ou também um donatário poderia ser senhor de engenho? Poderia, né? Mas necessariamente, né, ele não era o único, né? Já que ele tinha que estimular a vinda de colonos para cá, né? Senhor de engenho. Então, esses indivíduos, eles eram originalmente da onde em Portugal? Eles eram da pequena nobreza, geralmente chamados lá em Portugal de fidalgos. Fidalgos, isso, então eles eram indivíduos da pequena nobreza, tá? Muito bem. Só que muitos deles trouxeram para cá o sobrenome. Como assim, Walterberg? Rapaz, João da Silva Pimentel, o Barão, Visconde, não sei das quantas, olha, aí o sobrenome do cara tinha muito peso. Então, nessa sociedade do açúcar, a sociedade ainda preservava, vamos dizer assim, algumas heranças da nobreza europeia. Tentaram transportar para cá, certo? Então, heranças da nobreza europeia, embora não fosse a mesma nobreza europeia, certo? Então, vai surgir aqui a chamada nobreza da terra. Vai surgir a nobreza da terra. Então, vamos ter bem que se eu tivesse, por exemplo, um sobrenome Souza, sobrenome Coelho, Lemos, Gaspar de Lemos, então, isso pesava, isso me dava status, tá? Então, vai ser a chamada nobreza da terra, beleza? E por muito tempo, isso teve peso. Mas agora vem um texto e diz, gente, na época da mineração, as coisas mudam. Por quê? Porque o dinheiro poderia comprar status. Olha, quem tiver dinheiro fará o que quiser. Quem dinheiro tiver fará o que quiser. Na época da mineração, então ele diz o quê? Que ocorrem algumas mudanças. Então, por exemplo, vamos botar aqui, me permitam usar um termo, um Zé Ninguém, tomando até emprestado a letra de uma música que fala de um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém, ele poderia virar um grande senhor, né? Um grande senhor. O ouro permitiria isso. Se esse Zé Ninguém em Minas Gerais ficasse rico, ele então ganhava status. Um Zé Ninguém poderia virar um grande senhor em Minas Gerais. Caramba, então Minas Gerais vai permitir corrigir alguns defeitos. Ah, entendi agora. Você quer dizer que na sociedade do açúcar,
esses defeitos dificilmente eram corrigidos. Mas no ouro, na época da mineração, o que é que o texto está dizendo? Que se você chegasse lá em Minas Gerais como um Zé Ninguém, você poderia virar um grande senhor. O Zé Ninguém poderia virar alguém muito importante. Então o seu desconhecido Zé da Silva, imagine que o cara se chame Waltenberg da Silva Santos, lá em Minas Gerais. Se ele encontrasse muito ouro, e se Waltenberg ficasse rico em Minas Gerais, ele poderia ser o Barão de Canhoba. Waltenberg da Silva Santos agora era um barão. Caramba, Waltenberg. Então o texto fala disso, né, velho? Exatamente. Vamos responder a questão agora? Vamos lá. Então, no Brasil colonial, tais defeitos referem-se ao quê? Waltenberg tem a ver com o nascimento. Né? Isso. Que o texto diz que o ouro poderia corrigir, né? Aos que fossem acusados pelo Tribunal da Santa Inquisição, não, gente. O defeito era você nascer sem ser muito importante. Você não era, vou botar aqui, você não é muito importante, né? E diz que o ouro em Minas Gerais poderia corrigir e você se tornar, muito importante. O ouro poderia corrigir isso. De um Zé Ninguém, você virá um grande senhor respeitado pela sociedade mineradora. Então não tem nada a ver com a Santa Inquisição que perseguia hereges. Waltenberg se refere ao exercício de qualquer prática comercial desvinculada da exportação e a condição de não ser proprietário de terras. Necessariamente não. Você tem que ser um cara rico, voltado à exportação de ouro, por exemplo. Tá? Então, aos que explorassem ilegalmente o trabalho compulsório de indígena. Não, isso aqui é bandeirantes. Os bandeirantes raramente conseguiam ascensão. Aqui mais tarde, o Estado de Minas Gerais, em São Paulo, vai promover pós-morte, né, a figura as imagens dos bandeirantes. Tá? Beleza? Letra D. Aos colonos que se casavam com pessoas vindas da metrópole. Tem a ver com casamento. Tem a ver com você ser um Zé Ninguém, encontrar ouro, você ter muito ouro e você virar um grande senhor. Então, no Brasil colonial, os tais defeitos referem-se ao sangue impuro, representados pela ascendência moura, africana ou judaica, e aos praticantes de atividades artesanais relacionadas ao pequeno comércio. Então, você poderia ser um Zé Ninguém e, de repente, você virar um grande senhor. Então, isso tem a ver com o quê? Com aqueles que nasciam impuros, que não fossem fidalgos, que não fossem nobres de nascimento, que não tivessem um sangue, né, azul nas veias. Deu para entender? Muito bem, senhores. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus.